A Polícia Federal vai realizar a perícia do celular do homem que se matou ao explodir bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A investigação busca apurar possíveis ligações do criminoso com grupos extremistas. E se Francisco Vanderlei Luiz agiu sozinho ou teve ajuda de outras pessoas para planejar o atentado, investigado como ato terrorista. Até o momento, os agentes encontraram mensagens em que Tio França, como era conhecido, anunciava que faria os ataques ao Supremo e a políticos. Segundo a ex-esposa dele, o objetivo era matar o ministro Alexandre de Moraes. Ele falava que ia matar gente, que ia se matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Em entrevista coletiva, o diretor-geral da PF confirmou que as bombas detonadas eram caseiras, feitas com PVC e pólvora, simulando uma granada. Andrei Rodrigues não descarta a hipótese de financiamento e participação de outras pessoas no ataque. Vão em toda a extensão, inclusive a questão de financiamento e de eventuais outras pessoas que possam ter, em qualquer medida, atuado nesse processo, seja com financiamento, seja com idealização, seja com apoio material, apoio, enfim, de qualquer maneira. Então, isso é sim foco da nossa investigação dentro dessas hipóteses criminais. E esse caso se conecta com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. Ontem, a PF fez uma varredura na casa alugada de Tio França, em Ceilândia, a 33 quilômetros da capital federal. O trabalho contou com o apoio de policiais do BOPE, do Exército e de cães farejadores. No local, os agentes encontraram mais artefatos explosivos usados como armadilhas dentro de gavetas e outros cômodos. No entanto, ninguém ficou ferido, já que a varredura foi feita por robôs antibombas. No espelho do banheiro também foi encontrada uma mensagem escrita com tinta de batom. O recado mencionava a Débora Rodrigues, mulher presa nos atos de 8 de janeiro por escrever a frase "Perdeu Mané" na estátua da Justiça no STF. Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, garante que todo o plano foi premeditado, com uma certa antecedência. Com esse nível de sofisticação, eu diria, na elaboração dos artefatos, com detonador, com a questão do lança-chamas, ou seja, havia toda uma preparação. Ele sabia que policiais iam na sua residência e deixou lá um artefato para matar os policiais que ingressariam e ingressaram na sua residência. Então, isso, acho que essa sequência de ações aponta que foi, de fato, uma ação premeditada. Francisco Vanderlei Luiz era natural de Santa Catarina e chegou a se candidatar como vereador pelo PL na cidade de Rio do Sul em 2020, mas não foi eleito. A família disse à PF que ele foi a Brasília em janeiro de 23, quando aconteceram os ataques às sedes dos Três Poderes, mas não confirmou a participação na invasão. Ontem à noite, a polícia divulgou novas imagens de câmera de segurança que mostram Tio França circulando dentro da Câmara no dia do ataque. O Supremo Tribunal Federal foi novamente cercado por grades, como aconteceu depois dos ataques de 8 de janeiro. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o prédio vai ter segurança reforçada e restrição para entrada por tempo indeterminado. Bandeirantes 7 e 6. As explosões em frente ao Supremo reacendem o debate sobre o projeto na Câmara que concede anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a avaliação é de que o episódio atrapalha as chances de aprovação da PEC. O líder do governo na casa, deputado José Guimarães, falou em motivação política, porque Francisco Vanderlei era filiado ao PL, partido de Bolsonaro. A deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, seguiu a mesma linha e disse que não foi um ato isolado, e sim uma escalada do golpismo. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, defendeu que o autor do atentado não tem ligações com a família. Mesma posição do líder da oposição, Felipe Barros, que reclamou que chamou de tentativa da esquerda de interferir no projeto. Considerado pela Polícia Federal como o principal alvo dos ataques, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não existe pacificação no Brasil com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, é que o criminoso anistiado,
é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou, que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Além de Moraes, outros ministros da Suprema Corte também se manifestaram. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que foi uma ação contra a democracia. A gravidade do atentado nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Já o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, destacou que atentados como este são resultados de ideologias extremistas. A reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral também se pronunciou. Segundo a ministra Carmen Lúcia, apesar de preocupante, o episódio não pode abalar o funcionamento das instituições no Brasil. Compete dar continuidade às nossas funções para a preservação da necessária democracia brasileira, que não se abala diante de qualquer ato que possa eventualmente atentar ou buscar atentar contra pessoas, instituições ou funções democráticas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pelas redes sociais. Ele escreveu que, abre aspas, já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que diferentes ideias possam se confrontar pacificamente. E que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. Fecha aspas. No Planalto, o presidente Lula manteve distância do assunto. A avaliação é de que as respostas das instituições democráticas já são suficientes. Em Baku, no Azerbaijão, coube ao vice-presidente Geraldo Alckmin dar a posição do governo. Triste e grave. Triste pela perda de vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República, um poder da República, e que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor. Então, eu acho que, e é isso que acredito, os órgãos de segurança o farão. A imprensa internacional também repercutiu o atentado contra os prédios do STF e da Câmara. O jornal britânico The Guardian destacou que a morte acontece dias antes da reunião de líderes do G20 no Rio de Janeiro. Já o The New York Times destacou que o criminoso agiu sozinho e que ele foi candidato a vereador em 2020. O espanhol El País disse que as explosões colocaram o coração político brasileiro em alerta máximo. Washington Post falou em medo sobre o futuro da democracia.